A gente veio brincando no carro, tipo assim, você tá me chamando de feia, né? Aí Bianca falou assim, o nariz é igual, só que o meu já tá velho, tá caindo, né? Ela, é o teu no futuro. Vai fazer plástica, né? Mas estamos felizes por estarmos aqui. Mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra. É sempre um drama, sempre um conflito. Do que pregar. Não por falta de assunto, porque graças a Deus o que mais tem assunto para tratar, mas desde a quinta-feira, 2 versículos vêm queimando no meu coração e eu sinto que é de Deus, esses 2 versículos. Não vou falar sobre Terceira Guerra Mundial, sobre guerra de Israel com Hamas. Geralmente, eu sempre vou na contramão, né? Quando o assunto está muito na moda, todo mundo fala, eu prefiro ir para o outro lado. É quando baixar a poeira, a gente fala da volta de Jesus, fala dos sinais dos tempos e assim por diante. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Todos acharam? Amém. Tem ninguém perdido não, né? Diz assim, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Eu vou ler uma outra versão, a Bíblia Viva. Eu gosto dessa tradução, queridos, porque foi a que me levou a Cristo. Bíblia... Esqueci o nome. O mais importante é o amor. Pastor Cleito, lembra? Novo Testamento, mais importante é o amor? Tinha uma pessoa, meia idade com a criança no colo, em cima das costas. E ela é linguagem popular, bem clara. E olha que interessante quando diz: se alguém diz que é cristão e não controla sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo. E a sua religião não vale muita coisa. O cristão puro e sem faltas, do ponto de vista de Deus, o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar nem se sujar em seus contatos com o mundo. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor desejar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Não pode sentar-se, fiquem à vontade. Em nome de Jesus. Eu sempre brinco dizendo que Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. E é o outro que não presta. Certa feita, eu participei de um culto, isso há 20 anos atrás, eu era meio louquinho, eu ficava visitando igrejas. Em uma dessas igrejas, o cidadão pregou quase 2 horas, acho que foi meia-noite que ele parou o culto, a pregação. A única coisa que ficou marcada na minha vida foi isso, que ele falava o tempo todo: Deus é bom, o outro que não presta. Amados, esses 2 versículos que acabamos de ler tratam de um assunto bem delicado, que é o auto-engano. Auto-engano. Quando um crente ele é enganado porque o diabo o enganou, é uma coisa. Mas quando ele se engana a si mesmo, a coisa ela é séria, complicada. Ou seja, o pior engano é o engano próprio, ou se auto-enganar. Por exemplo, encontramos em nosso meio, isso acontece em todas as igrejas, pessoas que pensam que estão salvas,
mas que estão perdidas, infelizmente. Pessoas que pensam que estão a caminho do céu, mas estão a caminho do inferno. Domingo pela manhã ouvir isso não é nada legal, mas é necessário. Pessoas que pensam que quando morrerem vão entrar num céu de luz e ali vão contemplar Jesus, os apóstolos, os irmãos que morreram em Cristo, mas na realidade vão se deparar com Satanás, seus demônios e as piores espécies de pessoas que já viveram nessa terra. O auto-engano é terrível. A igreja de Laodiceia sofria desse mal, desse problema sério. Eles pensavam ser uma coisa, mas na realidade eles eram outra. Outra totalmente diferente. E isso é sério. Apocalipse 3,17, Jesus colocou o dedo na ferida e disse para eles o seguinte, vou ler mais uma vez na Bíblia Viva. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe, ou outra versão diz, não sabes que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Ou seja, eles pensavam que eram uma coisa e não sabiam que eram outra. Olha que coisa terrível, queridos. Terrível. Pensavam que tinham tudo, mas Jesus disse que eles eram desgraçados. Palavra do Senhor Jesus. Pensavam que eram ricos, mas eram pobres. Pensavam que não precisavam de nada, não precisavam de ninguém, mas Jesus disse que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. E aqui, nos versículos que acabamos de ler, Tiago vai nos colocar na linha. Vai nos mostrar se estamos enganados ou se estamos no caminho certo. Essa é a ênfase de Tiago. Né? Até porque para Tiago, a fé cristã, ela não é um conjunto de normas e regras a serem praticadas, mas um estilo de vida que é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, sabe qual é a verdade? Pura e simples. Muitos se consideram bons religiosos. Por quê? Porque frequentam a igreja, porque oram, jejuam, leem a Bíblia, são ofertantes e dizimistas fiéis. Muitos que dão nota 10 para si mesmos, porque não falta um culto. Pastor, eu sou fiel, não falta um culto. Pastor, de tudo que entra na minha mão, eu não barganho com Deus, eu devolvo porque Ele me dá antecipadamente. Então, como forma de gratidão, eu devolvo a Deus. Mas para Tiago, essas coisas que são corretas, sim, corretas, podem ser apenas uma demonstração externa de uma religião vazia. Ou, por que não dizer, de uma fé morta. Agora, como saber se estou no engano ou auto-engano ou se eu estou na verdade? Eis a pergunta. Como saber se minha religião ou a minha fé cristã é verdadeira ou é fake? Ou é uma falácia? Como saber? Como saber se estou a caminho do céu ou a caminho do inferno? Pelo menos eu creio que o inferno é real. Hoje em dia, falar sobre isso em muitas igrejas é proibido. Tiago revela nesses 2 versículos que lemos 3 características de um verdadeiro cristão. Sabemos que dentro de um contexto geral da Bíblia, queridos, dentro de um contexto geral, que existem outras marcas que um genuíno cristão em Cristo possui. Mas Tiago nos deixou aqui somente 3. E se lermos a carta de Tiago toda, vamos encontrar outras marcas. Se formos para 1 João, um assunto que eu tenho dado lá em Maricá, versículo por versículo, e a última foi, e estes 3 são um, entrei no tema da Trindade, polêmico. E João vai falar sobre isso também, sobre as marcas de um verdadeiro cristão. Agora, quais são essas marcas segundo esses 2 versículos? A primeira marca do cristão verdadeiro, segundo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, é que ele refreia a língua ferina. Refreia sua língua. Vou ler de novo, versículo 26. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração. Olha o auto-engano. Religioso, está tudo certinho, mas a língua, a sua religião é inútil.
diz Tiago. Na linguagem de hoje, vou ler novamente. Se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo. E a sua religião não vale muita coisa. Misericórdia. Queridos, a epístola de Tiago, e eu gosto muito dessa epístola, é com certeza a que mais aborda a questão da língua, esse pequeno órgão do nosso corpo humano. Talvez esse pequeno músculo que fica aí amoralhado de dentes fosse um problema sério na igreja do pastor Tiago, lá em Jerusalém. Devia ser careca, né, de tanto problema. Qual o pastor que não tem os seus BOs para resolver? Porque Tiago fala muito sobre língua. Né? Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Se você ler o Provérbio do Antigo Testamento, como vai falar sobre a língua também? Língua. E por incrível que pareça, era um problema na época de Tiago. Ainda é hoje um dos maiores problemas que a igreja enfrenta no seu dia a dia. A língua afiada, ferina, maldosa. Até porque, queridos, uma língua descontrolada, sem freios, sem limites, é uma desgraça dentro da igreja. Uma desgraça. Uma pessoa com papo grande, ou melhor, com a boca grande, pode destruir uma igreja inteira. Pode. Isso me faz lembrar do albatroz. Essa ave tem muita dificuldade para voar, segundo estudiosos. Seus voos são baixos, curtos e muitas vezes dramáticos. Além disso, a aterrissagem dessa ave é geralmente desastrosa. Quando aterrissa, se machuca. Nunca é um pouso perfeito como o de uma águia. E esse fato intrigou os estudiosos. E eles foram averiguar a razão dessa dificuldade do albatroz. E descobriram que o problema do albatroz é que ele tem um papo muito grande, desproporcional. Por isso, ele não consegue voar alto nem pousar direito. E eu creio que essa é uma ilustração boa para nós. Né? Todos aqui têm língua. Graças a Deus falam. A natureza tem muito a nos ensinar. Muitos crentes, apesar de muito esforço, muito barulho, não fazem voo altos, nem conseguem progresso e crescimento na vida espiritual por um motivo. Papo grande. Falam demais. Eu já vi algumas vezes, e recomendo para os irmãos, um filme muito didático, intitulado Língua de Trapo. É antigo, de 20 anos atrás. É um filme cristão, tá, queridos? E fala sobre essa problemática da língua. No filme você vai encontrar ali uma fofoqueira que quase destruiu toda uma vila. Não vou fazer um spoiler do filme, não. O assunto central é essa questão da língua. E Tiago trata muito desse tema em sua carta, como já disse. Por exemplo, em Tiago 1,19 ele diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Essa palavra tardio é interessante, é lerdo. Seja lerdo, lento para falar, fale pouco. E tardio para se irar. Já lá em Tiago 2,12 ele vai dizer mais um assunto sobre língua. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, fale e viva, segundo Tiago. Já no capítulo 3, versículo 1 a 12, Tiago vai comparar a língua e vai usar muitas ilustrações. Vai comparar a língua a um cavalo sem freios. Leia em casa, depois Tiago. Se quiser esse do capítulo 3, então, sobre a língua, ele vai comparar a língua a um cavalo sem freios, a um navio sem leme, a uma fagulha que incendeia toda uma floresta, a uma fonte contaminada, a uma árvore que produz frutos venenosos. E ele compara a língua também a um mundo de iniquidades e até a uma fera indomável. Tudo isso é comparação. Ela é inflamada pelo inferno, diz Tiago ainda. Expressões fortes que têm como objetivo nos confrontar, nos fazer pensar, analisar. Queridos, a língua é um pequeno órgão do corpo humano. Pequeno, em comparação ao corpo, é pequeno.
tem muitas funções, mas com um potencial incrível, fora do normal, de destruição. Não só de destruição, como também de bênção. Bênção e maldição. A vida e a morte estão no poder da língua. Não que as suas palavras transformam as coisas, né? O poder da palavra, não. O poder da influência. A língua, uma fofoca, uma palavra maldita, destrói uma família, uma igreja, trabalho, cria intriga, problemas. Então, a língua pode ser um instrumento de destruição e também um instrumento de bênção. Por exemplo, John Wesley usava esse pequeno membro do corpo humano para espalhar as boas novas do Evangelho, pregar a palavra de Deus. Um homem muito usado no século XIX, 18, melhor dizendo. Ele pregou, queridos, em média, 780 vezes por ano, durante 54 anos. Um homenzinho pequenininho, que media apenas 1,66 m e pesando menos de 60 quilos. Ele dirigia-se a grandes multidões e, sob as maiores provações, pregava o Evangelho. Usava a língua para abençoar, para salvar almas. Quando as igrejas fecharam as portas para ele, ele pregou no túmulo do Pai e pregava ao ar livre. E o que falar de Billy Graham também, que é um outro exemplo de alguém que percorreu o mundo inteiro, pregando a palavra de Deus, usando a sua língua para transformar vidas para a glória do Senhor. Já partiu estar com Cristo, creio assim. Era perfeito? Claro que não, ninguém é. Mas viveu para Deus e morreu com Deus. E o que falar do evangelista alemão? Não sei quem já ouviu falar. Reinhard Bonk, que morreu ano passado, ano retrasado, que levou a Cristo milhares e milhares de vidas. Certa feita, queridos, em uma cruzada evangelística em Lagos, na Nigéria, ele levou a Cristo cerca de 1 milhão de almas. E não pregou o evangelho de oba-oba, não. Pregou sobre a mulher adúltera de João 8. Que mensagem impactante! Fala sobre arrependimento, sobre o pecado. Não pregou aquele tipo de evangelho, né? Ou fez aquele apelo emocional, não. Pregou a palavra de Deus. Isso se deu em novembro de 2000 e entrou para a história como a maior reunião evangelística de todos os tempos. Está disponível no YouTube. Bota lá, Reinhard Bonk. Pregação de 1 milhão de almas. Assiste, eu já assisti algumas vezes. Usava o pequeno membro para a glória de Deus. Por outro lado, temos exemplos e mais exemplos negativos. E o que não faltam são exemplos negativos de pessoas que ao longo da história usaram a sua língua para disseminar o ódio, a mentira, a desgraça, a destruição. Adolfo Hitler é um típico exemplo de alguém que falava bem. Ele era um orador nato, mas usou sua língua e sua vida para arruinar com milhares e milhares de vidas. Dizem os historiadores, queridos, que Hitler tinha uma eloquência incrível. E eloquência é a capacidade de convencer pelas palavras. Ele era eloquente. Só que ele convencia para o mal. Ele convenceu toda a Alemanha que eles eram raça pura, sangue azul, e que o resto do mundo deveria ser destruído. Ele convenceu com seus discursos diabólicos que os judeus, que os homossexuais, que os deficientes físicos, deficientes mentais, etc., deveriam ser mortos. Convenceu. Palavra, língua. Ele matou milhares com a sua língua maldita e com suas atitudes também. O que falar também do Richard Dawkins, né, o ateu mais famoso da atualidade. Ele até escreveu um livro cujo título é Deus, um Delírio. Depois teve um outro que rebateu ele dizendo o delírio de Dawkins. Quem está em delírio não é você que está delirando. Dawkins, ele viaja pelo mundo ensinando que Deus está morto. Ele tem usado a sua língua e seus escritos para disseminar a mentira do ateísmo. Com esse pequeno órgão
chamado língua, dá o que tem levado milhares e milhares de vidas ao inferno. E no texto que lemos na introdução, Tiago vai dizer claramente que se uma pessoa não consegue refrear sua língua, é porque não é cristã. Ele vai direto ao assunto. Não é dirigida pelo Espírito Santo. A palavra refrear, queridos, significa, originalmente, exercer controle sobre o cavalo usando freio para detê-lo em sua corrida. Freio, rédea. Pessoa sem rédea acaba gerando problemas. Refrear a língua é visto aqui por Tiago como um dos sinais de uma verdadeira religião ou de um verdadeiro cristão. Até porque, queridos, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E para se refrear a língua, esse fruto é fundamental nas nossas vidas. Porém, a língua revela o coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso? Só reflete o que está dentro. Olha o que o Senhor Jesus disse aos fariseus lá em Mateus 12, 34 e 35. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Como que vocês vão falar coisa boa se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então vem de dentro. Tiago 3, versículo 2, ele vai dizer mais um pouco. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E eu concordo plenamente com Tiago, e tem que concordar, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Quem não tropeça? Quem nunca fez uma fofoca? Quem nunca falou mal de alguém? Quem nunca praguejou, ainda que de forma clássica? Quem nunca murmurou? Quem nunca proferiu uma mentira? Ainda que aquela mentira comercial ou emergencial, não tem? Quem nunca discutiu e nessa discussão feriu com palavras, às vezes, as pessoas que mais amava? Na tensão do momento, fala, e depois que sai, já era. Não tem como recolher as palavras, né? Já feriu, já matou, já magoou, entristeceu. Esses são os pecados sociais da língua. Porém, o cristão ele é dirigido pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele recebe ajuda do alto para controlar esse pequeno membro chamado língua. Até porque a língua, ou uma língua controlada, significa um corpo controlado. Mas uma língua desgovernada provoca grandes tragédias. Queridos, os pecados da língua são tão abundantes, tão gigantes, que dá para escrever livros só sobre esses pecados. Mentira, maledicência, murmuração, calúnia, difamação, fofoca, intriga, piadas imorais, palavrões, pecados da língua. A língua funciona como um aferidor do coração. Ela é como uma radiografia que revela o que está dentro de cada um de nós. Ou seja, não é coração puro se a língua for ferina, impura, impossível. Não há língua santa se o coração for um poço de sujeira. Não há cristianismo verdadeiro sem santidade da língua. Portanto, amados, se a língua é peçonhenta, se a língua é má, se a língua é afiada, suja, descaridosa, a religião ou a suposta conversão de tal pessoa é oca, é vazia, nula. Sendo assim, não adianta tentar refrear a língua se o coração não for transformado. Não adianta. Esse é o ponto central. Não adianta encher a boca de água para segurar as palavras se não houver mudança de dentro para fora. Se não colocarmos a nossa vida, a nossa língua, o nosso todo, nas rédeas, nas mãos do Senhor. O Senhor controla a minha língua.
Eu sou impossível. Falo demais. Eu e minha boca grande. Quem já leu o livro da Joyce Meyer? Eu e minha boca grande. Uma vez eu dei de presente para minha esposa, mas não é porque ela tinha boca grande. Depois doou aquele livro, eu nem sei o que eu fiz com o livro. Eu nem li, nem sei qual é o contexto dali. Mas depois ficou como ofensivo. Eu acho que depois eu me desfiz daquele livro. Eu e minha boca grande. O que fazer para controlar? Encher a boca de água? Marido está atazanando a tua ideia. Eu não vou falar não, vou encher. Não, é melhor se encher do Espírito Santo. Eu acho que o dom de línguas foi dado por causa disso, né? Em vez de falar mal do outro, brigar com o marido, vai falar língua, entra no teu quarto, fala em espírito com Deus. Então a mudança deve começar de dentro para fora. De dentro para fora. Tem até um hino, né? De dentro para... Não sou cantor, né? De dentro para fora, só vou recitar a letra. Transforma o meu ser. Então só o Espírito Santo pode gerar em nós, queridos, um novo coração. Portanto, precisamos orar, dizendo, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Tem que ser a oração do cristão. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Precisamos orar, como Davi, ou o salmista, não sei quem escreveu esse salmo, não lembro, declarou lá, ou orou no Salmo 141:3. Ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que falo. Ajuda-me a não falar o que não te agrada. Oração sábia, né? Nota aí 141:3. Salmo é uma oração. Sendo assim, amados, quando recebemos uma nova natureza essa produzida pelo Espírito Santo de Deus, nossos lábios poderão até falar pouco, mas com conteúdo. Não usaremos a boca para mentir. Não usaremos a boca para denigrir a imagem do outro e nem espalhar contenda entre os irmãos. Mas teremos o freio do Espírito Santo nos conduzindo em cada palavra. Amém? Amém. Esse é o primeiro ponto. Vai até meio-dia. Amém. A segunda marca do verdadeiro cristão, queridos, é o socorro ao necessitado. Olha aí, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Amados, a fé sem obras, ela é morta. A fé que diz muito, mas que não faz nada, é vã. Tiago aqui não está falando de doutrina bíblica, mas de prática bíblica. Prática bíblica. A doutrina, ela deve andar de mãos dadas com a prática. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, segundo Tiago aqui, não é desencargo de consciência. Eu já fiz minha parte, né? Alivei meu coração, fui visitar um orfanato, visitei uma viúva. Trata-se de socorro. Trata-se de envolvimento, de empatia. Trata-se de compaixão manifestada na ajuda concreta e no suprimento das necessidades reais daquela pessoa que está precisando, está carente. Agora, como demonstramos na prática nosso socorro aos necessitados? Como, na prática, nos envolvemos? Primeiro, contribuindo financeiramente na igreja. Amados, o cristão verdadeiro, ele não é narcisista, que vive só para si, olhando só para o seu umbigo, se preocupando só com suas contas, com seus boletos, com seus BOs. Cada um tem. Se for conversar com cada um que tem uma história. Tem seus compromissos financeiros, quem não tem? O cristão não é egocêntrico, vivendo só no seu mundinho, pagando só as suas dívidas, fazendo só as suas comprinhas, suprindo somente o seu lar. Isso não é cristianismo. O cristão verdadeiro olha, sim, para cima, de onde vem o seu socorro, mas também olha para os lados, procurando a quem socorrer. Nós temos essa visão, pelo menos em Maricá, eu creio que aqui, aonde há necessidade, nós temos que estar investindo. Seja em obras missionárias, seja em casas de recuperação, que nós temos um trabalho mensal e ajudamos. E é tudo com a contribuição dos irmãos. E ali tem órfãos também, pessoas que não têm pai, não têm mãe.
Estão abandonados por todos. A fé do cristão é viva, não morta, pois ele é sustentado pelo Deus vivo e não Deus morto. Então, quando você contribui aqui na igreja, com isso na prática está socorrendo, sim, os órfãos, e está também socorrendo as viúvas em suas tribulações. Segundo, visitando também os aflitos. Nossas contribuições financeiras não substituem a presença física. Não substituem. Isso porque nem todos os aflitos precisam de dinheiro. Não é isso? Tem muitas viúvas hoje, aposentadas com aposentadoria grande, mas que foram abandonados pelos filhos. Precisam de aconchego. Precisam de atenção. Precisam de diálogo, de presença. Nessas horas, temos que estar prontos para ouvir. Ouvir. E se for viúva, então, está carente de falar. E precisamos ter ouvidos para ouvir. Amados, no dia do juízo, teremos de prestar contas de nossa vida. Segundo a palavra, seremos julgados por nossas obras. Salvação não é por obras, sabemos disso. Mas, segundo a palavra, seremos julgados pelas nossas obras. Dar pão a quem tem fome, distribuir roupa para quem está nu, visitar os enfermos e os presos e abrigar os forasteiros são atos concretos de amor que Jesus espera e cobrará de cada um de nós. Aí, mais uma vez, a ênfase tem que ser de dentro. Senhor, dá-me um coração generoso. Tira a ganância, o egoísmo, né? Tira tudo aquilo que não pertence ao teu evangelho. Deixar de fazer essas coisas aos homens, segundo a palavra, é deixar de fazer ao próprio Senhor da igreja. Então, essa é a religião aceitável por Deus, segundo Tiago. Agora, a religião vazia, apenas de palavras, é morta. Mas à frente, Tiago diz o seguinte, Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito? Olha que interessante. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Às vezes fala essas palavras e ainda faz uma oração, bem espiritual, né? Da hora ainda. Senhor, abre a porta, abençoe, e a pessoa não tem, às vezes, o que comer. Estou falando de alimentar preguiçoso, não, queridos. A Bíblia fala muito contra isso. Mas estou falando de pessoas que sempre foram batalhadoras, mas caíram em desgraça. Às vezes acontece. Perdeu o emprego, bateu com o carro. Acontece. Situações assim. Aí Tiago completa, dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E João completa na sua primeira carta, dizendo, 1 João 3, 17 e 18, ora, aquele que possuir bens ou recursos deste mundo e vir ou ver a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A pergunta retórica, né? Claro, não tem amor de Deus. Ele ama a si. Ele ama somente a si. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Terceiro ponto, queridos, a terceira marca do cristão verdadeiro é não se contaminar com o mundo. E aí eu já estou concluindo. Tiago 1,27, parte B. Religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aí o caldo engrossa, por assim dizer, né? Guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago quer dizer em guardar-se incontaminado do mundo? O que é esse mundo do qual não podemos e nem devemos nos contaminar, segundo Tiago? Ele não disse aqui em detalhes que mundo é esse. Né? Dentro da igreja, o conceito de mundo varia bastante, ou não, dependendo da época. Algumas décadas, por exemplo, um jovem crente que fosse pego jogando bola, ele era considerado mundano. Se fizesse parte de algum departamento da igreja, ele ia para o banco. Porque qual era o conceito da época? Bola
é o vinho de Satanás. E Satanás é o príncipe deste mundo. É por isso que um pastor brincando falou, né? É por isso que eu chuto mesmo, para destruir os outros, para não deixar chocar. Pastor Silmar Coelho, uma benção aí. O jovem que fosse pego na rua de bermuda, ficaria no banco. Ele tinha que andar o quê? De calça comprida, camisa de manga, sandália de dedo. Essa era a marca do cristão de 30 anos atrás. Hoje em dia, né, a coisa vai para o outro lado, vai para o outro extremo. Vê algumas aberrações e não dá para identificar se o cara é crente ou não, e diz que é crente, mas se uma mulher cortasse a ponta do cabelo, estava seguindo o curso do mundo, filho. Estava já com o pezinho no inferno. Isso é mundo. Cortar a ponta do cabelo é mundo. Se ela colocasse uma calça comprida, então, Jezabel. Hoje em dia, claro, ordem e decência é o princípio bíblico, né, queridos? Mas hoje em dia as irmãs cortam o cabelo, não tem nada contra, minha esposa corta, questão cultural. As irmãs usam batom, não tenho nada contra também, eu acho que tem que usar, tem que se moderadamente. Nem sei qual a posição da igreja, a gente entrando nesses assuntos assim, né? Costumes. Costumes, queridos, costumes passam. Hoje a maioria dos jovens jogam bola, tem até crente, jogador de futebol, e faz o gol lá e levanta lá, taça, glória a Deus. Temos aí um Kaká que participou da Copa do Mundo e levanta a bandeira do Evangelho, aparentemente ele é um cristão de verdade. E repito a pergunta, o que é esse mundo do qual precisamos nos guardar? Quando a televisão foi inventada, criada, muitos até diziam que ela era a caixinha de Satanás. O pessoal estava acostumado a ouvir rádio, só voz. Daqui a pouco vê uma tela com imagem, é a imagem da besta. É a besta falando. É o mundo. Os pastores proibiam os irmãos da igreja. Muitos tinham dentro da igreja, dentro de casa, a televisão, mas proibiam as pessoas de ter televisão. Hoje todos nós temos televisão, salvo raríssimas exceções. Salvo raríssimas exceções. Alguns realmente se contaminam com o mundo da televisão. Outros se edificam com a televisão. Lá em Maricá temos a televisão, onde passamos a letra dos hinos. Vamos fazer agora o Tela Crente aos sábados, botar filmes cristãos, vamos usar para o bem. Outros usam para o mal. Instrumento. Alguns selecionam o que vão colocar diante dos seus olhos. Né? Selecionam. Outros se expõem a tudo. Alguns usam um aparelho de TV para se edificar espiritualmente com boas pregações, bons filmes cristãos que vão somar. Outros se contaminam ou se mundanizam com filmes imorais, violentos, mensagens subliminares, novelas indecentes, desenhos diabólicos e assim por diante. Portanto, o aparelho em si é neutro, mas a maneira como lidamos com ele pode nos contaminar. O aparelho não é do mundo. Filhinho, guarda-se incontaminado do mundo. Então eu não vou ter o aparelho. Você pode não ter o aparelho, mas está o mundo no teu coração. É porque a pessoa não tem o aparelho, mas tem o celular. O celular é uma televisãozinha. Qual a diferença? É só o tamanho. Não é isso, queridos. Não estou botando minhoca na cabeça de ninguém, não, né? O pastor não tinha televisão, agora eu vou comprar. Meu irmão, se você não sabe lidar, é melhor ficar sem. Eu tive uma professora de seminário que ela não tinha, não sei se agora tem, mas não tinha televisão em casa. Os filhos ficavam doidinhos, né? Quando ia na casa do vizinho, queria ver, não é aquela questão do proibido? Não pode. Filha não podia botar um vestido. E quando saía para casa da amiguinha, botava, rebolava, porque aquela coisa reprimida. É melhor conversar e orientar. E o computador, os tablets, os celulares, são instrumentos mundanos criados por Satanás? São. É claro que não, querido. São instrumentos que podem nos contaminar ou podem nos edificar. Eu sei que estou falando o óbvio. Só que às vezes o óbvio, para muitos, né, é uma novidade, mas não é. Alguém tem que falar o óbvio. Por exemplo, os esboços das minhas mensagens ficam todas registradas no tablet. Eu uso o tablet. E alguém, certa feita, comentou no YouTube: você está botando o mundo dentro da igreja, porque eu estava com tablet. Olha o conceito de mundo que as pessoas têm.
Por incrível que pareça, queridos, a gente parece até que século XXI. O tablet é mundo. Então não usa nada, gente. Não usa desodorante, né? Não usa geladeira, é mundo, é tecnologia. Não usa fogão, vai cozinhar a lenha. Mais uma vez, Tiago diz, Tiago 1:27, que a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que falar da internet? Ela é mundana? É do diabo? Foi inventada por satanistas? E aí? Irmãos, a internet é uma bênção. E ao mesmo tempo é uma maldição. É ou não é? Bênção e maldição. As redes sociais são uma bênção. E ao mesmo tempo uma maldição. Elas podem nos edificar, assim como podem nos contaminar e nos desviar e nos levar para o inferno. As redes sociais, né? Se não tomarmos cuidado com WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram e assim por diante, se não tomarmos cuidado, podem nos contaminar, podem nos afastar de Deus. Isso é fato. De novo, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Resumindo então, contaminar-se com o mundo é viver na prática do pecado. Isso sim é se contaminar com o mundo. Detalhe, o que a Bíblia diz que é pecado. Não tem como negociar. Jogar bola não é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado. Por exemplo, adultério sempre foi pecado e sempre será pecado. Roubar sempre foi e sempre será pecado. Matar sempre foi e sempre será pecado. Mentir sempre foi pecado. Cobiçar o carro, a mulher, a casa do outro sempre foi pecado e vai ser pecado. Sexo antes do casamento tem como negociar? Não, é pecado. Desagrada a Deus. A prática homossexual sempre foi e sempre será pecado. Sexo antes do casamento me faz lembrar de um programa de auditório americano em que 5 moças crentes entre 20 e 25 anos foram convidadas para participar. Era um talk show, se não me engano. Eles estavam ali para abordar a questão relacionada ao sexo antes do casamento. Se era correto ou não. E elas eram virgens, entre 20 e 25 anos. E elas haviam sido, como que eu posso dizer? Atestadas, examinadas anteriormente por ginecologistas e confirmaram que elas eram virgens. E o apresentador, um ímpio, ficava o tempo todo rindo e debochando das meninas. Vocês são doidas. Virgens? 20? 25 anos? Isso porque elas haviam decidido que ficariam virgens até o dia do casamento. E o auditório ali presente estava dividido. Uns estavam a favor do apresentador, ridicularizando as meninas, e outros acharam interessante a posição delas, a firmeza de se guardarem para o casamento. A grande questão era, numa época como a nossa, em que meninas de 12 anos, 13 anos estão ficando grávidas, como era possível encontrar jovens de 20, 21, 22, 25 anos ainda virgens? Como era possível? Elas são de Marte? São da Lua? Porém, amados, no meio do debate, uma das moças abriu a bolsa e tirou uma pequena Bíblia. Olhou nos olhos do apresentador e disse, com uma voz bem firme, o seguinte: eu não tenho culpa se você é um pervertido sexual, se o seu filho é viciado em drogas e se sua filha é uma prostituta, eu não tenho culpa. Não me interessa o que você diz ou pensa. Sabe qual é a pura verdade? Meu pai é pastor e ele me ensinou a me manter virgem até o dia do meu casamento. O livro que está aqui na minha mão chama-se Bíblia Sagrada. E o seu conteúdo me ensinou os valores da moralidade, os valores do respeito, os valores da santidade, que nem você e nem sua família, e muitos aqui do auditório, não tem nem ideia do que é. Aí, uau, silêncio, todos chocados. Todos ficaram em silêncio, envergonhados com as palavras daquela menina cristã, que cheia de sabedoria, falava do poder da palavra de Deus.
O valioso tesouro daquelas jovens, queridos, estava na palavra de Deus, que nos ordena a guardar-se incontaminados do mundo. Então, queridos, concluindo finalmente, o cristão está constantemente vigiando e deve ir se guardando para não se contaminar com o sistema mundano, ora prevalecente. Portanto, a religião verdadeira não é um simples ritual, misticismo ou encenação, mas a verdadeira religião é ter uma vida separada para Deus. É guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do sistema de valores pervertidos, corruptos, sujos, imorais e inconsequentes. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4,10 que Demas amou o presente mundo e se desviou. Tiago 4,4 nos confronta dizendo o seguinte: adúlteros e adúlteras. Escreveu para a igreja, hein? Olha o que ele disse. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja que interessante, queridos. A amizade do mundo, diz Tiago, é inimizade contra Deus. Sabe qual o contexto desse tipo de amizade mundana aqui? Será que era porque aqueles crentes estavam indo para as arenas ver os gladiadores lutarem? Será que é porque as crianças estavam jogando bola? Naquela época já existia bola? Será que o mundanismo deles se dava porque eles usavam estilingue ou arco e flecha? Coisas externas? Qual é o conceito de Tiago para mundo? Eis a questão. Tiago 4, 1-3, ele revela o contexto dessa amizade com o mundo. De onde vêm as guerras e discórdias entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Queridos, para Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, contaminar-se com o mundo, aqui é ser intrigueiro, fofoqueiro, invejoso, egoísta, ganancioso. Ele, de maneira nenhuma, ele trata de coisas externas. Ele só vai no íntimo, no nosso interno. Irmãos, lendo toda essa carta, podemos ver como os crentes da igreja de Tiago se contaminavam com o mundo. Como era? É desse mundo que devemos nos guardar. Por exemplo, Tiago 2, versículo 1-9, nos é dito que aqueles crentes faziam acepção de pessoas. Aqueles crentes faziam acepção de pessoas. Os ricos recebiam toda a atenção. Os pobres eram desprezados. Mundanismo. Eles falavam uns e desprezavam os outros. Estendiam um tapete vermelho para o rico e nem davam um bom dia para o pobre. Isso é mundanismo em grau extremo. No capítulo 3, versículo 1-12, Tiago, como já disse, fala da língua. Esse pequeno membro que é capaz de causar grandes desgraças. No capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago alerta as suas ovelhas a não falarem mal um dos outros e não julgarem os outros. No capítulo 5, Tiago diz que crentes ricos, patrões, estavam retendo o salário dos funcionários. Mundanismo. Queridos, esses e outros pecados estavam na mente do pastor Tiago quando disse que a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é não se contaminar com o mundo. E o mais triste é que essa contaminação com o mundo faz com que muitos se escandalizem. Hoje a igreja é mais conhecida por seus escândalos do que por suas virtudes. É ou não é? Hoje a igreja vive em pé de guerra, umas contra as outras. Isso sim é uma prática mundana. Agora, como podemos estar em guerra uns com os outros se pertencemos à mesma família? Se confiamos no mesmo Salvador e se somos habitados pelo mesmo Espírito Santo? Que Deus nos ajude, nos guarde, que transforme o nosso interior de dentro para fora. Que o Senhor venha nos dar um novo coração, um coração segundo o coração dele. Em nome de Jesus. Amém?